Hora da gente conversar sobre política. Para isso, eu convido aqui o nosso colunista Vitor Paiva, já a postos escalado, para trazer informações aí para a gente. Vitor, boa noite para você. Me dê licença, antes de fazer a primeira pergunta, antes da gente começar aqui a nossa interação, para eu chamar aqui um conteúdo, porque é o seguinte... O Partido Republicano, a gente vai falar hoje muito sobre esse burburinho aí nos bastidores da Assembleia Legislativa, a movimentação já para as eleições da mesa diretora nos próximos biênios. E aí, Vitor, o Partido Republicano, que tem inclusive o maior número de eleitos né, esse ano, de deputados na Assembleia Legislativa, tem demonstrado interesse para a renovação da mesa diretora nos próximos biênios. E a gente vai ver isso aí na prática, o que é que está acontecendo, antes de conversar com o Vitor Paiva. Deixa eu mostrar esse conteúdo para vocês. Eu já estou há 30 anos nesse moído. Nunca perdi uma mesa. Nunca eu ia perder, eu recuei, saí. Só fui para a mesa agora porque Nabozinho ganhou para prefeito, abriu a vaga e começou uns cabos aqui a achar que tinha esporão de galo, eu vou entrar. Aí demos uma surra em tudinho. Essa briga toda passando o primeiro secretário. Lê lá quais são as atribuições do primeiro secretário. Antigamente o primeiro secretário tomava conta dos carros, tomava conta. Hoje é o quê? Vai ler o expediente, amigo. Deputado... Para que essa briga? Ah, mas tem algo a mais de um gabinete que é todo fatiado. O presidente, ele passa 100 horas por dia preso, toda hora o deputado no ouvido do cara. Ele tem que botar uma prótese de ouvido. Que toda hora tem gente no ouvido do cara. O cara que mantém o equilíbrio dessa casa, independente de ser uma vez, duas, três, quatro, é Adriano Galdino. Me desculpe, meus colegas. A mesa tem que ser eclética, né? A mesa da Assembleia, ela não é composta por deputados de situação, oposição, até porque a Assembleia, ela é feita por deputados. Aqui não há bancada de oposição à situação, de respeito a decisões de governo. Estamos à espera do presidente, deputado Hugo Mota, para que a gente possa reunir o partido, reunir os 8 deputados estaduais, para apresentar à Assembleia Legislativa a ideia de uma candidatura à presidência da Assembleia. Agora sim a gente conversa aqui com o Vitor Paiva, porque é o seguinte, não se fala em outra coisa. Quando o assunto é política na Paraíba, hoje não se fala em outra coisa senão essas articulações com relação às eleições da mesa diretora na Assembleia Legislativa. Me conte aí como é que estão esses bastidores, que a gente gosta de saber, são dos bastidores, Vitor Paiva. Boa noite para você. Oi, linda. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o JC. Adorei a fala de João Gonçalves, né? Super sincero. O deputado experiente, o deputado João Gonçalves. Esse bloco, liderado por Adriano Galdino, atual presidente, né? Está tentando fazer os presidentes dos 2 biênios. 2 anos para Wilson Filho ou Branco Mendes e os últimos 2 anos para Adriano Galdino. Veja que o deputado João Gonçalves já anunciou aí apoio a Adriano Galdino. Adriano tem hoje 25 assinaturas. Dos 36 deputados, ele já tem 26 votos. Já é o suficiente para garantir a sua eleição para o 2º biênio. Esses deputados que estão fazendo essas costuras políticas, né? Eles já garantem 25 votos. Entre eles, Felipe Leitão, que eu conversei hoje na Rádio Correio e garantiu essas 25 assinaturas. Deputados de vários partidos, da base do governo, da oposição, deputados independentes. Esses 2 biênios, primeiro e segundo, sendo controlados pelos republicanos, como você disse, o partido que fez o maior número de deputados estaduais. E hoje o deputado Adriano Galdino, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, é filiado, foi reeleito exatamente nesse partido republicano. Quem lidera esse partido na Paraíba é o deputado federal reeleito Hugo Mota. E Hugo tem conversado muito com Branco e com Wilson Filho para tentar chegar a um acordo sem que haja aí alguma cisão, algum ruído nessa relação. Essa seria a única forma desse bloco perder essa eleição para o 1º biênio. Seria exatamente num ruído, num conflito interno nesse partido, o Republicanos. Hugo Mota está em Brasília, mas deve conversar ainda essa semana, tanto com o deputado Branco Mendes, como também com o deputado Wilson Filho, para chegar num consenso e aí apresentar
a esses 25 nomes que Adriano já conseguiu para o segundo biênio, esse nome do primeiro biênio. É exatamente aí onde mora o segredo dessa articulação. Será Branco? Será Wilson Filho? Por quê? Nos últimos 2 anos já está garantida a preferência do atual presidente Adriano Galdino. Vamos aguardar quando o Hugo Mota voltar aqui para Paraíba, de que forma ele vai conseguir convencer Branco e Wilson Filho, né? Para a gente ter o escolhido. Por outro lado, quem disputa, né? Também dentro da base do governo, Eduardo Carneiro, que foi eleito pelo Solidariedade e conta com o seu voto e também com alguns votos do Progressistas, que também faz parte da base de sustentação de João Azevedo. A oposição, PSDB, está mais inclinada a caminhar com esse bloco de Adriano Galdino, né? Eu conversei com alguns nomes hoje do PSDB e eles estão mais ligados a Adriano Galdino. No entanto, Eduardo Carneiro, que está em Brasília, também costurando aí nas articulações, demonstra confiança que pode chegar, ele quer esse primeiro biênio. Vamos aguardar de que forma os deputados vão resolver. E essa eleição, Linda, é só no dia 1º de fevereiro. Até lá, muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Me diga uma coisa, Vitor, você com a sua experiência toda, né, na cobertura política, na sua opinião, na sua visão, né, diante desse impasse aí entre os deputados Wilson Filho e Branco Mendes, você acha que mesmo com esse impasse, os republicanos, o partido pode, enfim, concretizar esse desejo de assinar a presidência dos 2 próximos biênios? E vou além. E se caso não se chegue a um consenso dentro ali do partido, existe a possibilidade de uma terceira via para poder quebrar isso aí ou não? Existe sim. A política é exatamente esse ambiente de muitas vaidades, né? Apesar dos deputados sinalizarem que querem construir um acordo, mas seguramente o ego pessoal de cada um vai ficar ferido e aí tudo pode acontecer. É exatamente nesse possível ruído entre Branco e Wilson Filho que essa terceira via trabalha, que é o nome de Eduardo Carneiro. Hoje à tarde, mais um nome apresentou-se para o segundo biênio. O deputado estadual Inácio Falcão confirmou que pretende disputar o segundo biênio. Na minha opinião, sem muitas chances, uma vez que eu vejo a eleição de Adriano muito bem encaminhada, consolidada para o segundo biênio. Mas, no entanto, se não houver aí um entendimento para esses 2 primeiros anos, é aí sim onde essa terceira via pode ocupar esse espaço. E essa seria a única possibilidade, né? Inclusive desses parlamentares, um bloco mais ligado à oposição, de derrotar o governo. Tanto o governo como os republicanos precisam ficar atentos exatamente nessa costura inicial do primeiro biênio. Mas o deputado Hugo Mota é habilidoso, político experimentado, a líder dos republicanos no Congresso Nacional, conhece muito bem da política nacional e também da política local e está ele pessoalmente conduzindo esse processo dentro do seu partido. Só para você ter ideia, o Republicanos elegeu 8 deputados estaduais e 3 deputados federais. É, sem sombra de dúvidas, no momento, a maior força política do estado da Paraíba. São 3 federais e 8 deputados. Os republicanos somam esses 8 votos com mais 6 votos do PSB. Além deles, eles conseguiram, nos últimos dias, votos, por exemplo, de nomes do PSDB, Tovar, Correia Lima, Fábio Ramalho, ex-prefeito de Lagoa Seca, no PSDB. Quando você vai para o bloco da esquerda, também os republicanos conseguem votos como o de Luciano Cartacho, Cida Ramos, o deputado Chió também já confirmou. Veja, o republicanos, que está aí numa espécie de centrão da política do Estado, mas ligado ao governador João Azevedo, consegue votos do centro, até da direita. O Sargento Neto, recém-eleito lá de Campina Grande, pelo PL, também está nesse bloco de Adriano Galdino. É o favorito para levar essa parada o Partido Republicanos, mas vai depender exatamente dessa costura do primeiro biênio. Tá certo, Vitor. Obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Correio. Bom jantar, boa noite para você e até a próxima.